Informações 3354-4222. Colégio Nossa Senhora da Luz, 53 anos de tradição. Alfabetização do 1º ao 9º ano. www.colégionossasenhoradaluz.com.br. Matrículas abertas. Que tal reduzir o valor de suas contas telefônicas? Isso mesmo, economize adquirindo planos de redução de custo em telefonia para sua casa e para sua empresa. Ligue agora! 71-3331-7777. 71-3331-7777. Reduza o valor de suas contas telefônicas. Ligue de seu fixo para outro fixo ilimitadamente. E adquira chips que falam gratuitamente entre si, além de internet fixa e móvel. Ligue 3331-7777. 3331-7777 e feche um bom negócio. Adquiri uma cota de consórcio de 60 meses e paguei algumas. Desisti e me disseram que poderia receber de volta o que tinha pago no final do grupo. Até hoje não me devolveram, alegando que houve prejuízo no grupo. Isso é legal? Jairo, meu amigo, infelizmente, em recente decisão, foi coisa desse ano, o STJ entendeu que, de fato, o consumidor tem que aguardar o término do grupo do consórcio para ele poder receber o valor dele de volta. Antigamente não era assim, o consumidor recebia logo assim que ele desistia. Mas agora o entendimento predominante é este. Agora, no seu caso, como você já tem 2 anos que já terminou o grupo e eles simplesmente não lhe devolvem o valor, aí você deve tomar suas providências, tá? Entrar com uma ação, amigo, no Juizado de Defesa do Consumidor, requerendo a restituição do valor, inclusive a dobra, porque eu já entendo que está vendo, no caso, estão segurando seu dinheiro indevidamente, ou seja, está tendo retenção indevida. Quero saber como faço para tentar receber de volta os juros excessivos que paguei no meu cartão de crédito ao longo de anos. Dória, querida, essa ação é revisional, tá? De cartão de crédito. Você procura um do Juizado de Defesa do Consumidor, entra com esse processo, onde você vai alegar que pagou ao longo de anos muitos juros no seu cartão, juros exorbitantes, juros ilegais, e com isso você vai pleitear receber de volta aquilo que você pagou indevidamente. Esse valor você tem que apurar mediante uma planilha, e você pode procurar isso diretamente com um contador de sua confiança ou até mesmo o Codecon também faz essas contas, onde você vai ver qual foi o valor que foi descontado indevidamente ao longo desse período e receber esse valor de volta em dobro. É sempre bom estar acompanhada por um advogado, hein? Procure um. E no quadro Autoridade em Foco tem muita informação para você. Vamos ver. Bem, hoje em nosso quadro Autoridade em Foco, nós vamos entrevistar o Dr. Jorge Lobo Miranda. Ele é advogado-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Bahia. Boa noite, doutor. Boa noite, André. Doutor, quais as maiores reclamações e as maiores dificuldades dos advogados que atuam na área da defesa do consumidor, em especial nos juizados? Bem, André, eu como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, comecei agora na segunda gestão do Dr. Saul Quadros, levanto a bandeira de que é necessário, primeiro, os advogados terem o juizado sempre num prédio só. Nossa primordial bandeira é essa. Agora, a questão das dificuldades dos juizados são as seguintes. Nós já fizemos um relatório, estamos prestes a dar entrada junto ao Tribunal de Justiça da Bahia e só falta uns detalhezinhos só para concluir esse relatório. Então, o relatório leva o que de reclamação? Desde uma prolação da sentença, que tem juízes que estão demorando até 3 anos. Eu, particularmente, como advogado, tenho sentenças com 3 anos na mão de determinado juiz. O processo concluso e não julga. Não julga. Não julga. Quer dizer, teve audiência, o consumidor sai, vai para casa esperando que o juiz prolate, né, a sentença e simplesmente 3 anos, doutor, sem sair uma sentença? 3 anos. Exatamente. E até do pedido de retirada de juiz de juizado especial de defesa do consumidor.
Então, espero até que quando nós dermos entrada nesse relatório junto ao Tribunal de Justiça, que eu seja também convidado novamente aqui para apresentar a vocês e relacionar todas essas dificuldades, ponto a ponto. Inclusive para mostrar ao público que a gente está trabalhando. A OAB não é uma instituição inerte. Bem, doutor, como o senhor tem visto a forma como as autoridades têm tratado as questões de massa? Olha, André, eu tenho visto que os juízes ou serventuários estão, assim, estritamente contra o trabalho no judiciário. Quando se trata de ação de massa, os juízes preferem julgar improcedente. Por quê? Porque é menos trabalho para o serventuário e também para ele. Porque ele julgando improcedente, o autor que tem que recorrer, o autor consumidor tem que recorrer, e daí o processo vai ser remetido para a turma recursal. Doutor Jorge, nós temos conhecimento de que a OAB Nacional ela tem desenvolvido uma campanha para retirar o jus postulandi. O jus postulandi é a capacidade que o próprio cidadão tem de ir a juízo, independentemente de estar acompanhado por um advogado. Como é que o senhor enxerga essa batalha? O senhor acha que ela é legítima ou o senhor acha que poderia causar algum tipo de prejuízo para o cidadão? É prejuízo total para o cidadão. Não só para o cidadão, como também para o advogado, principalmente aquele advogado iniciante. Eu, quando da posse na Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, tive uma conversa com o presidente da comissão do advogado iniciante. E onde eu falei com ele que, antigamente, Abílio, o advogado iniciante partia para a Justiça do Trabalho. Hoje, nós, com a experiência ao longo dos anos, a gente vai observando que o advogado iniciante está no juizado especial. No juizado especial, principalmente de defesa do consumidor. Esse é o campo de trabalho do advogado novo. Exatamente. Então, a gente não pode... a gente tem que acabar com isso, como acabou, assim, entre aspas, na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não acabou a Justiça postulante. O que acabou na Justiça do Trabalho? Acabou o reclamante ir lá diretamente na Justiça do Trabalho e prestar sua reclamação trabalhista. Agora não, só um advogado que pode fazer a reclamação. O cliente pode até ir sozinho, mas o advogado que tem que fazer. Isso vai ajudar os advogados, os cidadãos, todo mundo vai ser beneficiado com isso. Porque, na verdade, doutor Jorge, o que nós percebemos é que as pessoas elas têm a falsa impressão de que, desassistidas por um profissional, elas estariam economizando algum valor. Quando, na verdade, a prática nos mostra que quando o consumidor ele está sozinho, ele sempre consegue valores de indenização, ele sempre obtém valores de restituição de prejuízos, danos materiais, muito aquém, muito inferiores àqueles que se ele estivesse com a assistência de um profissional. Então, a economia que ele faz em não pagar honorários, ele perde no momento em que ele ganha menos nas ações. Não é verdade? O senhor também tem esse sentimento? É mesmo, e vou além do que você está falando. Hoje, quando o cliente, o autor, procura um advogado, às vezes muitos não vão procurar um advogado por medo. Pensam que o advogado é um bicho papão. O advogado é ladrão, mas não é assim. Você tem que pensar em um advogado igual à justiça. Toda ação igual ao advogado. Pense assim sempre. O cidadão tem que pensar assim. Quando for entrar com a justiça, pode ser para reclamar uma quebra de um celular. Procure um advogado. Se você observar, lá na audiência, a empresa vai estar com o advogado do lado. Exatamente. Existe um desequilíbrio, né? Entre a empresa estar assistida por grandes escritórios, por bons advogados, e o cidadão está ali sentado sem saber nem o que é que ele fala, nem o que ele faz. Não é verdade? Exatamente. Agora eu vou chamar a atenção. Procura um advogado da área, um advogado de defesa do consumidor, que trabalhe com o consumidor. Especialista. Especialista. Por quê? Porque a gente tem um poder que Deus deu a gente de enxergar as ações. Um exemplo... E o conhecimento, né, doutor Jorge? Lógico. Uma simples ação de um celular quebrado, por exemplo, pode se transformar num monstro. Numa ação indenizatória, não é? Enquanto que o consumidor sozinho só pensaria em trocar o aparelho, por exemplo, não é? Procure sempre advogado. Advogado é igual à justiça. Pense assim sempre. Bem, doutor, o que o senhor achou, então, da proposta do nosso programa, Consumidor na TV? Olha, é mais um canal de informação para o consumidor. Isso está sendo ótimo, essa ideia de vocês foi fantástica e proporciona a gente, advogados,
e outras autoridades para que venham aqui expor essa questão do consumidor, que está muito grave. As empresas estão abusando muito do consumidor e nós temos que barrar isso. Então só vamos barrar com informação que é prestada por vocês e por outros canais também, rádios, todo mundo integrado, para a gente tentar barrar um pouquinho essa situação que é caótica. E lembrando a vocês que estamos aqui não só para defender o consumidor, como também o judiciário baiano, que está um caos. Doutor Jorge, eu lhe agradeço a presença. O senhor não apenas é meu amigo pessoal, mas é um homem muito distinto, é um trabalhador, é um advogado operoso e por conta disso eu também fico muito feliz em saber que o senhor, enquanto presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, está envidando esforços, desempenhando esse papel de uma forma tão brilhante, no intuito exatamente de trazer uma melhoria para o nosso trabalho, o trabalho dos advogados. Então, meus parabéns. E só lembrando que os advogados que estão assistindo agora esse programa, não pensem que a gente não está trabalhando, a gente está trabalhando e lá na frente vocês verão a resposta da gente. Bem, obrigado, doutor Jorge, pela sua presença aqui em nosso programa e eu quero dizer que volte sempre quando o senhor desejar para que a gente possa juntos defender os interesses do consumidor aqui na Bahia e no Brasil. Obrigado, André. Obrigado, Abílio. E nas ruas de Salvador nós vamos falar agora com o único ceguinho que tem carteira de habilitação. É isso mesmo, habilitação, e ele é cego. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso. Agora com ele. Todo doce é com você. Alô, André Espíndola, estamos aqui com o quadro Eu Quero Saber e vamos começar com uma consumidora. Como é o seu nome? Priscila. Qual é a sua profissão? Sou vendedora. E qual é a sua dúvida? Eu quero saber, eu estive numa loja para comprar uma sandália. Só que daí eu fui trocar. Essa sandália não tinha o meu número. Eu quero saber se eu posso trocar essa sandália por outro número ou por outro produto. Priscila, se você teve problema com a sandália e a loja não tem mais o seu número, ou você pode receber o valor de volta, já que não tem outra sandália para fazer a troca, ou então você pode trocar por um outro produto. Se o outro produto for mais caro do que o que você comprou, você tem que fazer a complementação, tá? E agora no Eu Quero Saber, Ney Moraes trazendo mais dúvidas pra gente. É com você, Ney. Programa Consumidor na TV com o quadro Eu Quero Saber. Vai às ruas e temos aqui mais pessoas com dúvidas. Seu nome é? Emanuel Bahia. Emanuel Bahia. Qual a sua profissão, Emanuel? Sou bancário. Bancário. O que Emanuel quer saber? A minha dúvida é a seguinte, no caso de um consumidor que ele tem um carro financiado, né, e ele deixa de pagar as prestações dele, entra em atraso, caso o banco venha tomar esse carro, se ele tem direito a alguma restituição. Emanuel, se o veículo do consumidor foi tomado por conta de inadimplência, por conta de débito, se era no sistema CDC, ou seja, crédito direto ao consumidor, ele tem direito de ser restituído por uma parte do valor que ele já pagou. E se por um acaso era no sistema leasing, ele tem direito de ser restituído pelo que se chama de VRG, que é valor residual garantido que ele pagou nas primeiras prestações. De um caso ou de outro, o consumidor tem direito de receber todo o valor que ele deu a título de entrada no financiamento do veículo. Olha, o programa acabou, mas você pode continuar participando com a gente. A Abílio está neste momento no MSN. Fala você, @consumidornatv.com.br. Agora tenha paciência, viu? Porque está embolando, tem muita gente perguntando. Mas você não vai ficar sem as respostas. Até a próxima e um abraço. Consumidor na TV, um oferecimento Odecom, a organização que defende os seus direitos, 3354-4222. E Joia Telecomunicações, a sua solução em telefonia, 3331-7777.